Nas últimas semanas começou a circular com muita força a informação de que Vingadores Doutor Destino pode ter cerca de 3 horas e 45 minutos de duração. E mais do que isso, o filme não seguiria a estrutura tradicional de 3 atos, ele teria 5 atos completos. E isso já é algo que vai totalmente fora da curva do que a gente está acostumado. Porque, vamos ser sinceros, a Marvel sempre trabalhou dentro de um padrão muito bem definido. 3 atos, ritmo controlado, começo, meio e fim, tudo isso muito claro. Mesmo quando o filme cresce demais, como foi o caso de Vingadores Ultimato, eles ainda tentam manter tudo dentro de um limite aceitável de duração. Agora um filme com mais de 3 horas e 40 minutos, gente, isso é muito tempo de tela. Isso não é um filme comum, eles praticamente fizeram uma minissérie e condensaram num longa. E eu vou ser sincero aqui com vocês, eu ainda não acredito que a Marvel vai lançar um filme tão gigantesco assim dentro das salas dos cinemas. A minha aposta é que a Marvel ainda vai dar uma boa enxugada nesse filme, deletar algumas cenas, e aí sim a gente vai ter uma versão mais polida, vamos dizer assim, indo para as salas do cinema. Beleza, mas e depois? Bom, galera, depois, meus amigos, eu não ficaria nem um pouco surpreso se a gente tivesse algo como um Doomsday Cut, um corte estendido, cheio de cenas adicionais, conexões maiores e explicações mais profundas, quase que um Snyder Cut da Marvel, só que comandada pelos irmãos Russo. E isso faria total sentido, você lança um filme, domina o cinema e depois entrega mais material para o streaming, mantendo o assunto vivo por meses. Tá, mas a pergunta que ainda fica é por que existem esses 5 atos e por que Vingadores Doomsday tem mais de 3 horas de duração? Bom, vem comigo porque é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá, galera, porque começaram a rolar algumas informações lá no Twitter exatamente sobre isso que eu falei na introdução aqui pra vocês. Vingadores Ultimato será dividido em 5 atos. E agora a ideia aqui por trás desse vídeo vai ser muito simples, vai ser destrinchar tudo isso junto com vocês, ato por ato, e ver se esse quebra-cabeça realmente encaixa com tudo que a gente viu até agora. Esse vazamento veio de um perfil chamado Majetic, que surgiu mais recentemente no meio das discussões sobre Vingadores Doutor Destino. E antes que alguém pergunte, não, esse insider ainda não tem um histórico gigantesco de acertos, então a gente tem que olhar tudo isso com tipo uma certa cautela, entendeu? Só que o real problema, na verdade, não é nem isso, mas sim que quando você cruza essas informações com outros vazamentos antigos, com teasers oficiais e com a movimentação estranha da Marvel, o quebra-cabeça ele começa a se encaixar. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar por partes, tá bom? Ato 1, a chegada do quarteto e o início do caos. O primeiro ato do filme seria dedicado à chegada do Quarteto Fantástico na Terra 616, e isso já é extremamente importante, galera. E eu digo isso porque não, a gente não tem só o quarteto chegando. Existe uma grande possibilidade de que o Doutor Destino esteja envolvido diretamente nesse momento. Não necessariamente aparecendo como um vilão logo de cara, mas já ali, nos bastidores, observando, influenciando e plantando peças no tabuleiro. Já tem circulado há algum tempo de que o Doutor Destino ele teria conexão com o Quarteto Fantástico até mesmo antes dos personagens chegarem à Terra 616. E isso, é claro, faz conexão com aquilo que a gente viu lá na cena pós-crédito do filme do Quarteto. Então, será que o Quarteto e o Doutor Destino eles estão numa forma de parceria ou algo assim? Existe essa possibilidade também. Mas é lógico que a gente sabe que o Destino ele estaria com segundas intenções. Ele estaria, na verdade, usando o Quarteto Fantástico, manipulando eles e se aproveitando da sua ingenuidade. Mas é claro, né, vale a pena ressaltar isso, que o Destino estaria apenas manipulando o Quarteto, aproveitando de toda a urgência do multiverso por causa das incursões e da ingenuidade dos personagens. Eu até vi recentemente que tá rolando algumas imagens e também trailers de IA colocando o Doutor Destino do lado do Ben Green, lá naquele teaser que saiu do Quarteto Fantástico encontrando Wakanda. Mas, de novo, galera, esse trailer é um trailer fake, ele é feito por IA, não acreditem nele. Mas, de fato, quando a gente analisa o teaser mostrando o quarteto chegando, o enquadramento dele é meio estranho, parece que tem coisa faltando. E bom, se isso já aconteceu antes nos filmes da Marvel, por que não estaria acontecendo aqui de novo? Pois é, esse primeiro ato parece funcionar quase como um prólogo gigantesco. Não é só uma apresentação de personagem, é a sensação de algo muito maior estando prestes a dar errado. Ato 2, Vingadores e Quarteto versus X-Men. E a partir daqui a gente tem a Marvel começando a brincar com o psicológico da gente que é público. O segundo ato colocaria Vingadores e Quarteto Fantástico em rota de colisão direta com os X-Men. E como eu disse, a gente não teria uma parceria rolando ou algo do tipo, não, a gente teria um confronto, batalha. E isso bate diretamente com os rumores antigos de que a Marvel queria há anos fazer um evento desse de Vingadores versus X-Men no cinema. E agora que a gente tem esse negócio de multiverso, variantes, tudo muito bem
estabelecido dentro do cinema, essa é a oportunidade perfeita deles fazerem isso. O teaser dos X-Men já mostra que algo deu muito errado naquele universo. Os Sentinelas parecem estar vencendo, o clima é de derrota e o Ciclope aparece completamente quebrado emocionalmente. Então imagina só esse cenário onde os Vingadores estão achando que eles estão lidando com uma ameaça, os X-Men achando que eles estão sendo invadidos e tipo, todo o caos acontecendo de uma vez só. Eu tô falando de conflito puro, um cenário onde ninguém confia em ninguém, só pancadaria rolando. E aí as possibilidades de combate, são infinitas. Magneto versus Thor, Jean Grey versus Capitão Marvel, imagina só isso rolando. E enquanto todo mundo tá lá, brigando, dando porrada na cara um do outro, tá lá o Doutor Destino de boa, só olhando tudo isso e manipulando todos como peças num tabuleiro de xadrez. Ato 3, a batalha da TVA e a corrida até o Loki. Agora segura isso porque esse ato aqui pode ser literalmente o coração do filme. O terceiro ato seria uma batalha que aconteceria diretamente da sede da TVA. Já faz um tempo que o dublê do Thor postou uma imagem que chamou bastante a nossa atenção. Ele está exatamente no local onde fica o tear temporal, que agora foi transformado na escadaria que leva até o Loki no centro do multiverso. E isso acaba fazendo a gente fazer a pergunta mais lógica de todas, né? E aí, será que a gente vai ter então o encontro do Thor com o Loki? Finalmente o sol irá brilhar novamente para os dois irmãos? Pois é, pelo que tá parecendo, isso vai acontecer, o encontro vai rolar. Só que, infelizmente, nem tudo são flores, a vida não é um morango. Eu vi há um tempo atrás que muita gente vinha comentando que Vingadores Doomsday teria como principal estrutura uma corrida desesperada até o Loki. Heróis tentando alcançá-lo, vilões tentando alcançá-lo e o Doutor Destino sempre um passo à frente. Então faz sentido imaginar que enquanto os Vingadores, Quarteto e X-Men se enfrentam, o Destino encontra uma brecha, ele vai até a AVT, ele chega até o Loki, ou pelo menos chega perto o suficiente. Dá pra imaginar que os heróis vão chegar também, vão lutar, dá pra imaginar também que os heróis vão chegar quase que no mesmo momento do Doutor Destino, vão tentar segurar ele, só que não vai dar jeito. Mesmo com muitos heróis tentando parar ele, o Doutor Destino continua avançando e enfim, ele alcança seu objetivo. Ato 4, Exércitos, Doombots e Sentinelas. O quarto ato seria marcado com uma guerra total. Vingadores contra Sentinelas, contra Doombots, um exército praticamente infinito. E querendo ou não, isso acaba fazendo muito sentido porque segue os padrões dos filmes dos Vingadores. Para pra pensar. A gente teve lá no primeiro filme dos Vingadores, o de 2012, o exército dos Chitauris. Em A Era de Ultron, a gente teve o exército de Ultrons. E em Ultimato, a gente teve hordas inteiras de criaturas, naves e soldados de todos os tipos. E agora a gente teria um exército de Doombots controlado pelo Doutor Destino. E aqui eu acabei notando um detalhe, galera, que muda bastante o peso dessa batalha, porque a gente tá vendo que os Sentinelas, eles não estariam sendo colocados nessa batalha, nesse conflito, apenas como inimigos dos X-Men. A ideia é que eles estejam sob o controle direto do Doutor Destino, ou seja, essas máquinas não estariam programadas só para caçar mutantes, elas funcionariam como uma linha de defesa. Qualquer um que cruzasse o caminho do Destino, seja Vingador, mutante ou qualquer outro herói, automaticamente se torna um alvo. O objetivo é simples, proteger o Doutor Destino a qualquer custo. E quando você soma isso a um exército praticamente infinito de Doombots, o cenário fica ainda mais pesado, porque não é só força bruta, é estratégia, é controle total do campo de batalha. Outra coisa que eu tô vendo muita gente comentando é sobre a presença do Conselho do Destino dentro de Vingadores Doomsday, e que basicamente seria quase que a mesma coisa do Conselho dos Kang, só que composto de vários Victus Von Dooms. E, pô, gente, de verdade, eu acho que não preciso nem comentar aqui pra vocês que eu acho que isso é uma péssima ideia, né? Não vejo necessidade nenhuma disso rolar, porque pra esse filme funcionar do jeito certo, ele precisa se concentrar em um único Doutor Destino, a variante principal, o Destino interpretado pelo Robert Downey Jr. É esse vilão que precisa ser construído, desenvolvido e estabelecido como a grande ameaça do MCU. Colocar várias versões diferentes do personagem só abriria espaço para comparações desnecessárias. E qual é o destino mais forte? Qual é o destino mais cruel? Isso aqui não ajuda em nada na narrativa do filme, muito pelo contrário, até prejudica ele. O caminho mais inteligente é colocar o Doutor Destino no topo e embaixo dele só tem apenas os seus subordinados, que nesse caso não seriam outras variantes dele, seriam apenas os Doombots. Quem sabe talvez outras pessoas que acabem indo pro lado dele, tem aquelas imagens do Doutor Estranho do lado dele, então
Pode ser que ele também seja um dos subordinados dele, quem sabe? E eu digo isso, galera, porque o que eu mais quero ver de verdade é o Destino sendo um personagem único. Ele não pode ser só mais uma variante, só mais um vilão, não. Ele precisa ser a força que todos os heróis vão ter que se juntar para enfrentar. Ato 5, todos contra o Doutor Destino. Finalmente chegamos ao último ato, galera, e aqui o filme muda completamente de tom. Heróis e vilões percebem que foram manipulados, lutando entre si, enquanto o verdadeiro inimigo avançava. Agora não importa mais a rivalidade, é todo mundo contra o Doutor Destino. Pois é isso mesmo. Tá, mas peraí, se a gente tem então todo mundo, né, todos os Vingadores, todos os heróis, X-Men e tudo mais, contra o Doutor Destino, o que vai sobrar pro Vingadores Guerras Secretas? Qual vai ser o arco que esse filme vai explorar? Porque na cabeça de muita gente, inclusive na minha cabeça, todo mundo imaginava que o Vingadores Guerras Secretas seria um filme onde todo mundo se juntaria contra o Doutor Destino. Mas de acordo com esse vazamento, não, a gente já veria isso acontecendo no próprio Vingadores Doomsday. Então será que o Vingadores Doutor Destino ele termina com uma vitória incompleta? Será que o Destino vence? Será que o multiverso já está condenado? Se isso for verdade, o Vingadores Guerras Secretas não vai ser apenas um filme, vai ser a reconstrução de tudo. E sinceramente, se esse for realmente o caminho que a Marvel vai seguir, essas quase 4 horas de duração de filme começam a fazer sentido.